Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 211, A Verdadeira Verdade. Depois de lidar com os assuntos de Fenia, Lygion não entrou imediatamente na cidade. Seu traje atual era muito chamativo, então ele saiu pelo portão sul, circulou metade das muralhas externas de Myr e encontrou um bosque relativamente isolado, onde tirou a armadura e vestiu um traje padrão de mercenário. Ele então entrou em Myr pelo portão norte. Ao contrário do tranquilo e escassamente povoado portão sul, o cenário do lado de fora do portão norte era completamente diferente. Muitas caravanas de mercadores se reuniram ali, e um grande número de mercenários buscava emprego. Embora a grande batalha Dothraki nas terras disputadas tenha efetivamente cortado a maioria das rotas comerciais, a rota do norte para Pentos permaneceu aberta. De fato, desde que os caos Dothraki se mudaram para o sul para as terras disputadas, a rota comercial do norte tornou-se ainda mais segura. Um fluxo constante de caravanas partia pelo portão norte, seguindo a estrada valeriana para transportar mercadorias para outras cidades livres. Entretanto, companhias mercenárias renomadas como a Companhia Dourada foram todas contratadas por Myr, deixando os mercadores sem escolha a não ser recrutar mercenários solitários para preencher suas fileiras. Como resultado, mercenários solitários como Lygion eram comuns na área, misturando-se facilmente à multidão. Uma vez dentro de Myr, Lygion seguiu um caminho ao longo da borda interna da muralha da cidade, em direção ao distrito inferior. Era ali que viviam os forasteiros e os pobres, tornando-a a parte mais caótica da cidade. Ele atravessou uma área densa de pequenas casas antes de chegar a um beco murado. Aproximando-se, bateu na aldrava de ferro da porta. Um pequeno olho mágico se abriu, revelando um homem de aparência rude, com dentes proeminentes e salientes. Ele deu uma olhada no traje mercenário de Lygion e estava prestes a falar quando Lygion sacou uma ficha de metal e a ergueu à sua frente. "Preciso ver seu rei-rato", disse Lygion. A expressão do homem se alterou de surpresa ao ver a ficha. Sem fazer mais perguntas, ele prontamente destrancou a pesada porta de madeira e deixou Lygion entrar. Comparado às favelas do lado de fora, o beco fechado estava visivelmente mais limpo. O chão tinha apenas algumas manchas de lama, provavelmente deixadas por visitantes recentes. Ao contrário de outras ruas onde os detritos se amontoavam desordenadamente, este beco estava bem conservado. Até valas de drenagem haviam sido cavadas em ambos os lados da rua para canalizar o excesso de água. As pedras recém-colocadas cobrindo as valas indicavam que era uma construção recente. Não só o ambiente era diferente, como as pessoas ali também se destacavam das pessoas das favelas. Vestiam-se com esmero, com roupas limpas e bem cuidadas, mais como moradores respeitáveis da cidade, vindos dos bairros mais altos, do que como a classe baixa e miserável de fora. No entanto, nenhuma quantidade de traje refinado conseguia esconder o ar elegante e urbano que o cercava. Assim que Lygion entrou, os homens que rondavam os dois lados da rua instintivamente desviaram o olhar para ele, procurando rapidamente por algum lugar onde ele pudesse carregar uma bolsa de moedas. "Andem logo todos vocês. Voltem ao trabalho. Este é o convidado do rei. Se vocês o perturbarem, o rei vai arrancar suas peles", berrou Dentuço, acenando com o punho para os espectadores. Ao ouvir suas palavras, o medo brilhou em seus rostos. Sem hesitar, eles se viraram e recuaram para os prédios ao redor. Em poucos instantes, o beco estava deserto. O homem então pediu que alguém cuidasse do cavalo de Lygion antes de levá-lo a uma casa discreta. Eles subiram ao segundo andar, onde ele abriu uma porta escondida. Além dela, havia uma passagem repleta de mecanismos ocultos, que eles percorreram antes de emergirem em um prédio do outro lado da rua. Um prédio sem entrada visível pelo lado de fora. No interior, a decoração era extravagante. Uma variedade de obras de arte e artefatos de diferentes regiões estavam meticulosamente dispostos por todo o salão. Sofás luxuosos da Summeral foram posicionados com precisão, permitindo que os presentes apreciassem as exposições de vários ângulos. Somente pelo layout imobiliário, era evidente que o proprietário tinha um grande apreço por arte e estética. "Por favor, espere aqui. Anunciarei sua chegada", disse o Dentuço respeitosamente antes de desaparecer por uma porta para uma sala adjacente. Poucos minutos depois, ele retornou e gesticulou para Lygion entrar. O cômodo adiante era extremamente simples, mobiliado apenas com uma escrivaninha e algumas estantes. A disposição lembrava bastante o escritório do castelo de Summeral. Sentado atrás da mesa estava um jovem ruivo. Concentrado na revisão de alguns documentos, de cabeça baixa, fazia correções meticulosas. Não deu a mínima indicação de ter notado alguém entrando. Ao ver essa cena familiar, Lygion revirou os olhos antes de dar um passo à frente e bater na mesa. A ação repentina pegou o jovem desprevenido. Visivelmente descontente, ele interrompeu o trabalho e olhou para Lygion. A princípio, o rosto de Darrax Tilano estava marcado pelo desgosto, mas no momento em que reconheceu Lygion, sua expressão mudou drasticamente. Ele imediatamente se levantou da cadeira, com a voz carregada de pânico. "Meu senhor, o que o traz aqui?" Sem esperar por uma resposta, ele correu e se ajoelhou aos pés de Lygion como um devoto. Ignorando a sujeira e a lama que Lygion havia deixado, ele abaixou a cabeça e pressionou os lábios na parte superior da bota de Lygion. Darrax Tilano era natural de Myr. Sua família, a Casa Tilano, foi uma das 13 famílias fundadoras que lideraram Myr na separação de Valíria para se tornar uma cidade livre e independente.
Eles estavam entre as casas aristocráticas mais antigas de Mir. Devido a disputas internas de poder em sua família, ele foi forçado a deixar Mir e buscar refúgio em Westeros. Mais tarde, quando Legion e Nymeria estavam recrutando em Tumbleton, ele e Balin se juntaram a eles e começaram a trabalhar para Legion. No entanto, Darrax nunca demonstrou nenhum talento particularmente notável. Por muito tempo, ele permaneceu como um modesto funcionário administrativo a serviço de Legion. Isso mudou quando Legion estabeleceu sua rede de inteligência. Balin foi nomeado chefe do departamento, e entre seus seguidores mais antigos, Legion selecionou cuidadosamente os indivíduos mais leais para assumir diversas funções dentro da rede de inteligência. Darrax era um deles, e só então suas verdadeiras habilidades vieram à tona. O talento de Darrax não residia na coleta de informações, mas em sua excepcional capacidade de controlar o submundo do crime e suas gangues. Em menos de um mês, a rede de inteligência que ele gerenciava conquistou o domínio sobre as gangues não apenas em cidades recém-construídas como Redemption e Miracle Harbor, mas também em grandes cidades como Porto Real e Jardim de Cima. Seu sucesso foi tão impressionante que até Varys, lá longe, em Porto Real, notou. A Aranha elogiou os métodos e a influência de Darrax sobre o submundo e escreveu secretamente a Legion, sugerindo que Darrax fosse transferido para Porto Real para ajudá-lo. Foi então que Legion realmente começou a reconhecer o potencial de Darrax. Após cuidadosa deliberação, Legion decidiu não enviar Darrax para Porto Real. Em vez disso, enviou-o de volta para Mir, sua terra natal, fornecendo-lhe amplos recursos e mão de obra para garantir seu domínio sobre o submundo de Mir. Em pouco tempo, ele se tornou a figura mais enigmática e poderosa de Mir, o Rei Rato. Ao mesmo tempo, Legion concedeu-lhe o status de membro sênior da Guilda dos Mercadores Milagrosos, uma posição que não apenas solidificou sua influência, mas também lançou as bases para o ressurgimento da Casa Tilano em Mir. Com o apoio de Legion, Darrax ascendeu a uma posição a apenas um passo de se tornar o magistrado do comércio da cidade. Tudo o que ele precisava era que o atual magistrado morresse, e ele assumiria o cargo sem contestação. Se os nobres e a elite abastada de Mir testemunhassem a atual demonstração de servidão deste jovem, ficariam completamente chocados, convencidos de que estavam testemunhando uma ilusão. Quanto aos seguidores do Rei Rato, as gangues do submundo de Mir, eles poderiam muito bem arrancar os próprios olhos incrédulos. No entanto, a reverência de Darrax por Legion não se devia apenas à gratidão por sua ascensão ao poder, nem era simplesmente o resultado dos testes de lealdade pelos quais passará, que lhe haviam forjado uma devoção inabalável. Mais do que isso, ele era um fervoroso crente na doutrina do Salvador escolhido. Assim como os sacerdotes do Septo da Redenção e do Milagre, Darrax via Legion como seu Salvador profetizado. Seu zelo era tão extremo que até o Septão Hulen, um clérigo de alto escalão, ficou atônito. Em um gesto raro, ele chegou a sugerir que Darrax fosse ordenado clérigo do Septo da Redenção. Embora Legion não tenha concordado com o pedido, ele permitiu que Darrax servisse como clérigo leigo dentro da seita. Como resultado, ele não era apenas o Rei Rato de Mir, mas também um pregador influente dentro da facção Redenção da Fé dos Sete. Seus seguidores haviam crescido consideravelmente. No entanto, Legion achou as demonstrações exageradas de reverência de Darrax um tanto difíceis de tolerar. Ele franziu a testa e disse: Darrax, eu já te disse antes, pare com esses gestos excessivos. Isso faz você parecer ridículo e me deixa desconfortável. Darrax riu baixinho e não discutiu. Levantando-se, limpou a lama dos lábios e explicou: faz tanto tempo que não o vejo, meu senhor. Me empolguei um pouco. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Conhecendo a personalidade de Legion, ele não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Meu senhor, veio por causa do conflito Dothraki nas terras disputadas? Ou é a luta entre os nobres e os mercadores de Mir que o traz aqui? Nenhum dos dois, disse Legion, balançando a cabeça. Mesmo assim, decidiu perguntar: o que está acontecendo com os nobres e mercadores? Algo parece estranho. A briga interna deles explodiu de repente, sem nenhum aviso. Eu estava planejando enviar essa informação para Summeral, mas já que você está aqui, posso muito bem lhe contar diretamente. Darrax deu um sorriso irônico, com um tom de voz que transmitia um toque de diversão. Essa confusão toda? São só os magistrados brincando com fogo e se queimando. Eles começaram um jogo que não conseguiam controlar e agora se viram presos nele. Brincando com fogo? O que você quer dizer? Perguntou Legion, franzindo a testa em confusão. Darrax explicou: a tal mina de pedras preciosas? O magistrado Yaemon deliberadamente revelou sua existência ao príncipe esfarrapado. Seu plano era usar a mina como isca para incitar o caos nas terras disputadas, criar uma oportunidade para a guerra e fortalecer sua posição como magistrado da guerra. Ao mesmo tempo, ele pretendia usar essa turbulência como alavanca para garantir que seu neto pudesse herdar seu trono. Legion o interrompeu com uma expressão cética. Espere um momento. O Magister Yaemon é um eunuco, não é? Darrax assentiu. É sim, mas ele tem um irmão mais novo. Esse neto é, na verdade, neto do irmão dele. Ele encontrou o menino quando ele ainda era muito pequeno e o criou secretamente na cidade. Quando o menino atingiu a maioridade, foi trazido para casa como um criado. Ele permaneceu escondido do público até muito recentemente.
Li Jion ouviu atentamente e disse, então parece que Yamond já deve ter mencionado sua sucessão ao cargo de magistrado aos outros governadores de Mir. O governador de Mir não concordou em deixar seu neto herdar o cargo, então expôs deliberadamente a localização da mina de pedras preciosas para criar o caos. Dahak zombou com um tom de desdém. Yamond ocupou o cargo de governador armado por tempo demais e agora está até tentando torná-lo hereditário. Os nobres e mercadores jamais aceitariam isso, então se reuniram para discutir uma contramedida apenas para chegar a uma solução ainda pior, trazendo os Dothraki para a mistura, certo? Li Jion perguntou. Dahak assentiu com um sorriso amargo. O envolvimento dos Dothraki foi, na verdade, orquestrado pelo Magister Pa. Ele tem laços com vários Khals há algum tempo e colaborou com eles em certos assuntos. Originalmente, ele pretendia apenas atrair os Dothraki para as terras disputadas para conter o poder de Yamond, mas as coisas saíram completamente do controle. Que bando de idiotas! Li Jion não conseguiu evitar um palavrão antes de perguntar. Se for esse o caso, os mercadores e nobres deveriam ter se unido contra Yamond. Por que de repente se voltaram uns contra os outros? Dahak soltou um suspiro. Os nobres viram que o plano de Pa de usar os Dothraki para combater Yamond não só fracassou como também lançou as terras disputadas em um caos sem precedentes. Agora, eles veem isso como uma oportunidade de lidar com Pa. Li Jion franziu a testa. Num momento como este, eles ainda estão fazendo jogos de poder? Este é Mir. Dahak deu de ombros e soltou uma risada autodepreciativa antes de sua expressão assumir um tom levemente ansioso. Meu senhor, está pensando em aproveitar esta oportunidade. Li Jion balançou a cabeça. A situação de Mir é diferente da de Tirosh. Não há necessidade de recorrer à força. Ele pensou por um instante, pegou a caneta e o papel da mesa e anotou rapidamente 10 nomes antes de entregar a lista a Dahak. Você pode ajudar essas pessoas a garantir a posição de magistrado nos bastidores, mas não se exponha. Dahak pegou a lista e a examinou. Suas sobrancelhas se ergueram levemente ao chegar ao sobrenome, Fenia. Ele estava familiarizado com as conexões entre os outros 9 nomes e Sumeral, mas a inclusão de Fenia o pegou completamente desprevenido. Essa Fenia anda metida em encrenca ultimamente. Você quer que eu? Dahak hesitou. Li Jion balançou a cabeça. Não, isto é um teste. Ajude-a somente depois que ela se tornar membro sênior da Guilda dos Mercadores Milagrosos. Caso contrário, remova o nome dela da lista. Sim, meu senhor, respondeu Dahak respeitosamente. Li Jion então deu outra ordem. Preparem um quarto para mim. Quero descansar. Sim, meu senhor, respondeu Dahak antes de hesitar. Devo informar mais alguém. Li Jion balançou a cabeça. Não precisa. Vou ficar aqui descansando por alguns dias antes de partir. Não há motivo para alarmar ninguém. Além disso, a atmosfera em Mir está incrivelmente tensa agora, e aqueles magistrados devem ter olhos e ouvidos em todos os lugares. Se vierem me ver, podem se expor. Dahak assentiu em compreensão e se virou para providenciar a acomodação de Li Jion. Mas quando estava prestes a sair, algo lhe passou pela cabeça e ele parou. A pessoa que você nos pediu para ficar de olho está em Mir. Quer conhecê-lo? Li Jion ficou momentaneamente surpreso, mas logo se lembrou de quem Dahak estava falando. Após um breve momento de reflexão, ele disse, não precisa combinar nada. Só me dê o endereço. Sim, meu senhor, respondeu Dahak, curvando-se antes de partir. Capítulo 212, O Fugitivo. O Jardim das Gaivotas Brancas era uma vila com jardim localizada não muito longe do bairro portuário. Seu nome veio da vista do pátio, era possível avistar todo o porto, junto com as gaivotas brancas circulando nas proximidades. A vila não era nem a maior nem a mais bonita da região, mas era de longe a mais bem guardada. Dezenas de homens patrulhavam do lado de fora, e mesmo dentro da vila, soldados da Companhia Dourada montavam guarda. Naquele momento, no jardim do pátio da vila, um homem de meia-idade vestido como um mestre estava instruindo uma criança de cabelos azuis, de cerca de 10 anos. Sobre a Crônica dos Quatro Reis, um livro particularmente seco e difícil, algo que uma pessoa comum não estudaria normalmente. Perto dali, uma septã de meia-idade da Fé dos Sete estava sentada, concentrada em tricotar, embora a cimitarra dornesa em sua cintura parecesse estranhamente fora do lugar. No espaço aberto do pátio, um cavaleiro praticava esgrima com seus homens. Sua habilidade era excepcional. Mesmo cercado por múltiplos oponentes, ele os enfrentava com facilidade. O barulho do treinamento frequentemente chamava a atenção da criança, fazendo-a olhar para a sessão de treino. Cada vez que seus olhos se desviavam do livro, o mestre, sem hesitar, o golpeava com força nas costas com sua vara de ensino. Embora as roupas da criança absorvessem parte do impacto, os golpes ainda doíam. No entanto, apesar da dor, ele teimosamente suportou em silêncio, recusando-se a emitir qualquer som. Na sacada do escritório do segundo andar, com vista para o pátio, um homem de meia-idade com têmporas grisalhas observava tudo se desenrolar. Ele franziu a testa ligeiramente ao ver o mestre golpear a criança, mas não interveio. John, isso não fazia parte do nosso plano. Não posso te ajudar com isso, disse uma voz vinda de dentro do escritório. Momentos depois, um guerreiro com um nariz proeminente e enorme e um rosto nada atraente saiu e ficou ao lado do homem de meia-idade. É melhor você ficar longe dos assuntos do Mir. É muito complicado. Se intervir precipitadamente não ganhará nada pior, pode se meter em sérios apuros. O orador não era uma figura comum.
Qualquer oficial de alto escalão em Mir o reconheceria instantaneamente como Milistoine, o líder da Companhia Dourada, atualmente empregado por Mir e responsável pela segurança da cidade. A Companhia Dourada, originalmente fundada por Aigor Rivers de Aço Amargo, era o maior grupo mercenário das Cidades Livres. Contava com 10.000 guerreiros de elite, sem contar as tropas de apoio responsáveis pela logística. Como comandante de uma força militar tão poderosa, Milistoine era uma figura conhecida em todas as Cidades Livres. Suas feições marcantes, especialmente seu nariz absurdamente grande, o tornavam inconfundível. O homem com quem ele falava também era uma figura notável, Jon Connington, um leal e ferrenho aliado dos Targaryen, procurado pelo Trono de Ferro. No entanto, comparado a Milistoine, a reputação de Jon Connington era bem menos proeminente. Ele era lembrado principalmente por ter sido a última mão do rei durante a dinastia Targaryen. Qualquer pessoa familiarizada com os dois homens ficaria chocada ao vê-los conversando tão calmamente. Segundo rumores generalizados, Jon Connington havia sido expulso da Companhia Dourada por roubar seu tesouro, o que levou a uma rixa amarga e irreparável entre ele e Milistoine. Em Westeros, alguns até acreditavam que essa suposta traição havia custado a Connington sua última chance de recuperar o trono para a casa Targaryen, que ele havia caído em desespero e que, por fim, havia bebido até a morte. Mas, claramente, esses rumores eram falsos. Os dois homens ainda se davam bem, e Jon Connington estava bem vivo, embora os anos de exílio e dificuldades o tivessem deixado com uma aparência muito mais velha. A situação em Mir é realmente tão caótica? Jon Connington perguntou franzindo a testa após ouvir o aviso de Milistoine. A expressão de Milistoine ficou séria. Pior do que você pode imaginar. Antes de vir para cá, recebi ordens do Conselho do Magistrado. A Companhia Dourada não está mais apenas guardando as muralhas da cidade, agora estamos patrulhando as ruas também. Os Imaculados do Magistrado Armado foram enviados de volta para seus quartéis ou posicionados nas muralhas. Os magistrados não confiam mais naqueles eunucos. Temo que eles possam ficar desesperados e fazer algo imprudente. Então, seja lá o que você esteja pensando, seria sensato abandonar isso e deixar Mir o mais rápido possível. A relutância de Jon Connington era evidente. Ele vinha planejando isso há muito tempo e, se desse certo, renderia uma quantia significativa, dinheiro que seria crucial para atingir seu objetivo final. Agora, quando tudo estava prestes a dar certo, ele estava sendo instruído a desistir por causa das lutas internas de poder de Mir. Foi uma pílula amarga de engolir, mas após um momento de contemplação, ele soltou um suspiro lento. Por mais que odiasse admitir, Milistoine estava certo. Nenhuma quantia de dinheiro valia o risco de se envolver na turbulência política de Mir. Se algo desse errado, anos de planejamento e esforço seriam desperdiçados. Milistoine então acrescentou: assim que a Companhia Dourada concluir seu contrato em Mir, nós também partiremos, provavelmente rumo a Volantis. Se precisar de alguma coisa, venha nos encontrar lá. Volantis? Jon Connington fez uma pausa intrigado. Por que Volantis? Há algum trabalho importante lá? Milistoine balançou a cabeça. Você ainda não percebeu? A influência de Summeral já se infiltrou em Liege, Mir e Tyrosh. Não vai demorar muito para que eles avancem nas terras disputadas. Você está falando da Guilda dos Mercadores Milagrosos, zombou Jon Connington. Você está sendo paranoico demais. A Guilda dos Mercadores Milagrosos não está só em Liege e Mir, está em todas as Cidades Livres. Até a Baía dos Escravos tem filiais. Isso significa que Summeral está planejando tomar a Baía dos Escravos também? Eles acabaram de tomar os degraus, não seriam imprudentes o suficiente para atacar as terras disputadas tão cedo. Não faz muito tempo, o escolhido não assinou um acordo comercial com Tyrosh? Se ele realmente quisesse invadir as terras disputadas, teria atacado Tyrosh diretamente depois de destruir sua frota. Nesse ponto, Tyrosh não teria sido capaz de deter as forças de Summeral. Embora Jon Connington estivesse exilado, ele nunca parou de acompanhar o cenário político de Westeros. E como a figura mais lendária da última década, provavelmente desde os tempos do próprio Aegon, o Conquistador, Lysion Tarran, o Senhor de Summeral e o chamado Escolhido, naturalmente se tornou um assunto central de sua atenção. Nunca antes ele vira um homem de origem tão humilde ascender tão rapidamente. Em apenas 10 anos, Lysion havia conquistado o que a maioria das casas nobres levou séculos para alcançar. Disfarçado de plebeu, Jon viajou para Porto Real para ver o fantasma no grande septo de Baelor, visitou o septo da Redenção para testemunhar os gigantes e até foi até Porto dos Milagres, onde viu pessoalmente o enorme dragão marinho. De tudo que testemunhou, Jon Connington chegou a uma conclusão firme: para a casa Targaryen reconquistar Westeros, o Trono de Ferro não era o maior obstáculo, Summeral era. Portanto, qualquer coisa relacionada a Summeral estava sempre em seu radar. Quando soube da rixa entre Lysion e o Trono de Ferro, Jon considerou brevemente recrutá-lo. No entanto, seus contatos em Dorne deixaram claro que tal esperança era inútil. Até que o usurpador Robert Baratheon fosse levado pelo estranho, Lysion Tarran jamais o trairia, nem se juntaria à causa deles. Mais tarde, quando Lysion liderou a Frota Milagrosa para aniquilar as forças combinadas de Tyrosh e da Aliança Pirata, assegurando o domínio sobre os degraus, Jon nunca se sentiu tão ameaçado. Na época, ele e o jovem Griff estavam em Tyrosh, e ele temia que Lysion pudesse lançar uma invasão, arrastando-os para o caos. Somente quando chegou a notícia de que Lysion havia negociado a paz com Tyrosh, Jon finalmente relaxou.
Por meio de seus próprios canais, ele também descobriu que os irmãos Targaryen haviam sido presenteados à Legião pelos Shiroshi, mas em vez de enviá-los ao Trono de Ferro, ele os havia colocado em Pentos. Isso levantou uma possibilidade que Jon não havia considerado antes. Talvez a lealdade de Legião à dinastia Baratheon não fosse tão inabalável quanto parecia. Talvez, com o tempo, houvesse uma chance de trazê-lo para o grupo. Em discussões com seus aliados, eles especularam sobre o próximo passo de Legião. A conclusão foi que ele inevitavelmente voltaria sua atenção para as 3 principais cidades livres nas terras disputadas, mas não por enquanto. Não até que os degraus estivessem totalmente estabilizados. Com base em relatos recentes de Summeral, Legião parecia não ter planos imediatos para ação militar. A maioria de suas forças havia sido reconvocada para seus quartéis, e seu foco parecia estar na construção de novos castelos e assentamentos nas terras fronteiriças. Foi por isso que Jon descartou tão prontamente as preocupações de Misthoin. Pelo que havia descoberto, Legião não tinha intenção de agir contra Myr tão cedo. Misthoin, no entanto, não ofereceu maiores explicações para suas suspeitas. Sua crença de que Legião se moveria contra as cidades livres em breve não se baseava em nenhuma evidência concreta, apenas em um pressentimento. Mas Misthoin aprenderá a confiar em seus instintos. Eles salvaram sua vida mais vezes do que ele conseguia contar, e desta vez ele pretendia confiar neles novamente. Para onde você vai agora? Pentos, perguntou Misthoin mudando de assunto. Não, Braavos, respondeu Jon Connington solenemente. Preciso me encontrar com o Senhor do Mar de Braavos. Vou ficar lá por um bom tempo. Se algo acontecer com você, avise-me em Braavos. Misthoin assentiu e perguntou, você precisa de mercenários? Jon Connington balançou a cabeça. Estamos viajando pelo mar. Misthoin o encarou, incrédulo. Você está louco? Pegando a rota marítima em um momento como este? Tem ideia de quão ruim a atividade pirata no Mar Estreito tem sido ultimamente? Os degraus encurralaram todos os piratas nas águas do norte, impedindo-os de navegar para o sul. Sem ter para onde ir, eles estão atacando navios mercantes sem parar. Até os navios de Myr interromperam suas rotas para evitar o risco, optando pelo comércio terrestre. E ainda assim, você quer navegar? Estou começando a me perguntar se seu cérebro foi comido pelos outros. Não se preocupe. Ficaremos perto da costa e teremos navios bravosianos nos esperando ao longo do caminho. Não haverá perigo algum. Jon Connington claramente não queria continuar a discussão, então mudou de assunto. Você ouviu alguma coisa sobre como o Conselho de Magistrados de Myr planeja lidar com o problema dos piratas? Misthoin compartilhou o que sabia. Ainda não há um plano concreto, mas alguns sugeriram buscar ajuda da Frota Milagrosa de Summeral. Antes que ele pudesse terminar, uma comoção repentina irrompeu no pátio. Os 2 homens se viraram em direção ao barulho, com os rostos sombrios. Sem hesitar, sacaram suas armas e saltaram da sacada do 2º andar, rolando ao atingir o chão para absorver o impacto antes de correrem em direção ao pátio. No centro do pátio, a Septã, o mestre e o cavaleiro formaram uma barreira protetora ao redor da criança. Os guardas da Companhia Dourada também se reuniram, cercando o intruso inesperado. O intruso vestia uma armadura simples de couro de mercenário, indistinguível de qualquer outro mercenário. Um capuz cobria seu rosto, escondendo suas feições. No entanto, apesar de estar completamente cercado, ele não demonstrava nenhum sinal de pânico. Na verdade, parecia completamente despreocupado com a situação. Jon Connington correu para o lado do jovem Griff, examinando-o rapidamente em busca de ferimentos ou anormalidades. Não encontrando nada de errado, ele suspirou aliviado antes de voltar sua atenção para o invasor. Sem se dar ao trabalho de perguntar quem era o homem ou o que ele queria, Jon deu uma ordem curta aos guardas. Mate-o. Mas, no momento em que as palavras saíram de seus lábios, uma força invisível irradiou do intruso, inundando todo o pátio como uma onda invisível. Uma repentina e inexplicável sensação de admiração tomou conta de todos os presentes. Não era apenas uma emoção, tinha um efeito físico, travando seus membros no lugar, deixando-os rígidos e incapazes de se mover. Então a figura encapuzada lentamente ergueu a mão e puxou o capuz, revelando um rosto comum até. E no entanto, apesar de suas feições simples, o peso de sua presença era avassalador. Sua aura exalava autoridade, uma majestade maior do que qualquer rei que Jon Connington já conhecera. Enquanto os espectadores atordoados tentavam compreender o que estavam vendo, um homem o reconheceu instantaneamente. Holy Duckfield, o cavaleiro, olhou para a figura em choque antes de exclamar, Lord Legion. Os outros ainda estavam atordoados demais para entender a quem ele estava se referindo. Legion, por sua vez, olhava para o cavaleiro com leve curiosidade. O homem lhe parecia familiar, mas não conseguiu identificá-lo imediatamente. Sua voz era firme quando perguntou, você me conhece? Sim, disse Holy Duckfield, com a voz carregada de entusiasmo. Anos atrás, em Ponte Amarga, você me ensinou esgrima. Um lampejo de reconhecimento passou pelo rosto de Legion. Ah, então você é o filho do ferreiro de Ponte Amarga.
Enquanto falava, ele retirou o poder da runa de domínio do rei sem nome, liberando a força invisível que havia paralisado aqueles ao seu redor. Naquele momento, a plena compreensão se abateu sobre todos os presentes. Este mercenário, que a princípio parecerá tão comum, mas ainda assim se portava com uma presença inegável, era ninguém menos que o próprio escolhido, Legion Tarran. Holyduckfield sempre alegou que sua esgrima havia sido ensinada pelo próprio Legion, contando como o escolhido certa vez lhe deu uma noite de instrução em Ponte Amarga. Até agora, ninguém havia levado sua história a sério. Mas parados ali diante de provas inegáveis, eles de repente entenderam. Holyduckfield estava dizendo a verdade o tempo todo. Capítulo 213. Quem pode provar isso? Enquanto todos ainda estavam se recuperando da revelação da identidade de Legion, o jovem Griff de repente deu um passo à frente e perguntou: "Você veio para me matar? Lord Legion, o escolhido?" O coração de John Connington se apertou com as palavras do garoto. Ele rapidamente puxou o jovem Griff para trás de si, protegendo-o. Legion inclinou a cabeça levemente, olhando para o garoto antes de responder: "Quem é você? E por que eu iria querer te matar?" Com o peito estufado, o jovem Griff declarou: "Sou neto de Aerys II Targaryen, filho de Rhaegar Targaryen. O legítimo herdeiro da dinastia Targaryen e do Trono de Ferro, sou Aegon Targaryen." Legion riu baixinho. A última pessoa a se apresentar a mim dessa forma foi Viserys Targaryen. Parecia ridículo na época, e ouvir você dizer isso agora é tão divertido quanto. Enquanto falava, Legion começou a caminhar em direção ao jovem Griff. Nenhum dos soldados da Companhia Dourada ousou ficar em seu caminho. A demonstração de poder que ele acabará de desencadear deixou claro que todas as lendas sussurradas sobre ele eram verdadeiras. Ele não era alguém que um homem comum pudesse esperar derrotar. As pessoas ao redor do jovem Griff ficaram tensas, instintivamente fechando fileiras ao redor dele. Até Holyduckfield, apesar do olhar conflituoso em seu rosto, deu um passo à frente lealmente para proteger o garoto. Legion não se aproximou muito. Após se livrar do cerco da Companhia Dourada, parou e olhou diretamente para o jovem Griff. A alegação de Viserys era ridícula, mas pelo menos ele tinha um argumento legal. Como um dos últimos Targaryen sobreviventes, ele tinha um motivo legítimo para reivindicar o Trono de Ferro. Mas você? Que direito tem de se chamar Aegon Targaryen? Todos sabem que o filho de Rhaegar, Aegon Targaryen, foi morto por Gregor Clegane. Então, que provas você tem de que é quem afirma ser? O jovem Griff franziu a testa, mas manteve-se firme. Eu sou Aegon Targaryen. Não preciso de provas. Ah? E suponho que eu poderia dizer que sou Aegon, o Conquistador? Não precisa de provas, zombou Legion, e então gesticulou para John Connington. Ele poderia se chamar Daeron Targaryen, não precisa de provas. Ele passou o olhar pelo resto do grupo. Aerys e Maegor e Jaehaerys e Rainha Rhaenyra. Nenhum deles precisa de provas, precisa? Você? O rosto do jovem Griff ficou vermelho de frustração. Ele não tinha resposta. Lord Legion interrompeu John Connington, sentindo que Legion não parecia lhes guardar rancor. Um lampejo de esperança surgiu em sua voz. Você não veio aqui só para zombar de nós, veio? Claro que não, respondeu Legion casualmente. Eu estava de passagem por Myr, e você por acaso estava aqui, então pensei em passar por aqui, satisfazer minha curiosidade e ver o que exatamente você tem para acreditar que pode derrubar o Trono de Ferro. Ele estudou John Connington por um momento antes de balançar a cabeça. Francamente, é decepcionante. Você nem sequer tem uma reivindicação legítima. O que lhe dá o direito de desafiar o trono? John Connington respondeu imediatamente. Este é de fato o príncipe Aegon, o único filho do príncipe Rhaegar. Sua reivindicação é... Pergunto de novo. Provas. Legion o interrompeu. Quem pode provar que ele é Aegon Targaryen? O mundo inteiro acredita que Aegon Targaryen foi morto anos atrás. Agora, de repente, outro aparece. Quem pode dizer se ele é real ou apenas um fantoche bem feito? Posso atestar isso com minha honra, declarou John Connington. Legion deu um sorriso irônico. Sua honra não vale nada. Todos sabem o quanto você odeia Robert Baratheon. Você faria qualquer coisa para vê-lo morto. Criar um falso Aegon seria o de menos. Ele riu e acrescentou. Além disso, você mesmo precisa de provas de que é John Connington. Não se esqueça, o mundo acredita que você está morto há muito tempo, tendo se definhado em desespero. Um homem morto provando a identidade de outro homem morto? Isso não lhe parece ridículo? John Connington hesitou, seu rosto escurecendo enquanto ele lutava para refutar. Ou você está se baseando na palavra de Varys como prova, continuou Legion com um tom carregado de ceticismo. Quem confiaria na palavra de um eunuco? Ou talvez você planeje que o príncipe Oberyn ateste a seu favor? Vamos deixar de lado se ele sequer concordaria com tal coisa. Se concordasse, quantos acreditariam nele? Todos sabem que ele ainda guarda um profundo rancor pela morte da princesa Elia. Seu testemunho seria descartado como nada mais do que uma invenção inventada em nome da vingança. A expressão de John Connington tornou-se sombria. Ficou claro que seu plano original era, de fato, que Dorne legitimasse a reivindicação do jovem Griff ao retornarem a Westeros, usando o apoio de Oberyn para mobilizar sua causa. O cabelo e os olhos do garoto são prova suficiente de sua identidade, disse o mestre ao lado do jovem Griff em tom solene. Cabelos prateados e olhos roxos, zombou Legion. Eu poderia encontrar uma dúzia deles em Ige. Ele olhou para as pessoas ao seu redor antes de continuar.
Vocês não têm nenhuma prova concreta de que ele seja Aegon Targaryen, mas eu poderia dar várias razões para que ele não seja. Jon Connington e os outros congelaram por um momento, olhando confusos para Lygeon. Lygeon gesticulou em direção a Misthoyne e aos soldados da Companhia Dourada ao redor. Como todos sabem, a Companhia Dourada foi fundada por descendentes dos Blackfyre. Seu único propósito sempre foi derrubar a dinastia Targaryen e colocar um Blackfyre no trono de ferro. E agora, você espera que as pessoas acreditem que a Companhia Dourada de repente se aliou a um pretendente Targaryen? Diga-me, aos olhos do mundo, esse garoto se parece mais com o filho de Rhaegar Targaryen, ou com um pretendente dos Blackfyre. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo enquanto seus rostos empalideciam. Lygeon, já tendo saciado sua curiosidade, não tinha mais motivos para ficar. Ele havia conhecido o chamado Aegon, bem como os exilados e os aspirantes a restauradores que, em outra época, poderiam ter retornado a Westeros quando os Sete Reinos estivessem em seu momento mais fraco. Se Lygeon não tivesse aparecido ali hoje, essas pessoas teriam desembarcado no Cabo da Fúria, marchando pelas terras da tempestade em direção a Porto Real, conquistando e massacrando pelo caminho. Ele não sabia exatamente o que acontecerá naquele futuro alternativo, mas, dada a força que teriam ao desembarcar, sua marcha para a capital parecia quase inevitável, a menos que Daenerys Targaryen retornasse a Westeros com seus dragões a tempo de detê-los. Caso contrário, havia uma grande chance de que o jovem Griff Aegon, ou o que quer que ele realmente fosse, tivesse assumido o trono de ferro. Mas agora, a situação havia mudado. As terras que Lygeon controlava, e aquelas que ele pretendia controlar, estariam diretamente no caminho desse exército. Eles seriam forçados a buscar outra rota para as terras da coroa, e se esse caminho seria tão tranquilo quanto o original ainda não se sabia. Quando Lygeon se virou para sair, Jon Connington gritou de repente: Lord Lygeon, se o usurpador Robert morresse, você... Lord Jon interrompeu Lygeon, passando o olhar pelo grupo. Vocês ainda não entenderam. Sua voz era firme, mas carregava um peso que fazia com que todos ouvissem. O trono de ferro nunca foi uma questão de linhagens ou reputação. Sempre foi uma questão de poder. A expressão de Lygeon era indecifrável enquanto ele continuava. Aegon, o Conquistador, estabeleceu a dinastia Targaryen porque tinha 3 dragões e a força para subjugar seus inimigos. Robert Baratheon tornou-se rei porque venceu a guerra, porque assumiu o trono. Então me diga, que grande poder você possui que me obrigaria a segui-lo? Um sorriso irônico cruzou seu rosto. Para ser sincero, apesar de todos os seus aliados, a Companhia Dourada, Dorne, Pentos, você não está em melhor situação do que Viserys, o chamado Rei Mendigo, de quem todos vocês zombam. Na verdade, você pode até estar pior do que ele. Pelo menos ele teve a coragem de proclamar sua linhagem e reivindicar seu direito de nascença abertamente. Você ousaria fazer o mesmo? Com isso, ele não esperou por uma resposta. Simplesmente decolou do chão, planando sem esforço sobre os altos muros do pátio antes de desaparecer de vista. Lygeon não se preocupou com a reação de Jon Connington e dos outros após sua partida. Como havia dito, viera vê-los para confirmar a verdade por si mesmo. E embora suas palavras tivessem sido duras, ele não nutria nenhum desprezo pessoal por Jon Connington. Na verdade, ele o respeitava. Se Lygeon estivesse na posição de Jon, um exilado sem recursos, sem apoio, ele não tinha certeza se conseguiria o que Jon conseguiu. Afinal, Jon Connington fugira de Westeros em desgraça, com quase nada em seu nome. Nos primeiros anos, ele sobrevivera como um mero mercenário, lutando por dinheiro. E, no entanto, a partir daquele começo modesto, ele construiu algo formidável. Por meio de alianças cuidadosas, persuasão e pura persistência, ele mobilizou Dorne, a Companhia Dourada, os Magísteres de Pentos e até mesmo o Senhor do Mar de Braavos para sua causa. Ele construiu lentamente uma base de poder com dezenas de milhares de soldados e imenso apoio financeiro. Ter sido a mão do rei, realmente um homem extraordinário, refletiu Lygeon. Esse era o pensamento que permanecia em sua mente depois de ler tudo o que conseguiu encontrar sobre Jon Connington. Em uma esquina não muito longe do Jardim da Gaivota Branca, Darrax, disfarçado e esperando, viu Lygeon se aproximando e imediatamente deu um passo à frente. Meu senhor, ele perguntou, já que você já sabe que essas pessoas planejam invadir os 7 reinos no futuro, por que não lidar com elas agora? Eles não passam de um pequeno incômodo, respondeu Lygeon, balançando a cabeça. Eliminá-los não resolveria o verdadeiro problema. Só a Companhia Dourada conta com 10.000. Mesmo que apenas uma fração deles ainda se apegue às ambições Blackfyre, enquanto 1/10 deles o fizer, esta luta nunca terminará de verdade. É melhor deixá-los se reunir sob uma única bandeira. Que eles reúnam todos os possíveis invasores, todos os conspiradores que sonham em conquistar Westeros. E quando fizerem, um brilho frio brilhou em seus olhos. Será muito mais fácil lidar com todos eles de uma vez. Darrax hesitou. Queria argumentar. E se as forças reunidas se mostrassem difíceis demais de controlar? Mas então ele olhou para Lygeon novamente, e qualquer protesto que ele tivesse feito morreu em sua garganta. Não importa quantos inimigos se reunissem, Lygeon encontraria uma maneira de lidar com eles. Lygeon passou 2 dias em Myr e durante esse tempo não ficou parado.
Ele lidou com vários inimigos de Dahaks, reforçando o controle deste sobre o mundo subterrâneo de Mir. John Connington e seus companheiros partiram logo após a partida de Legion, às pressas. Embora acreditassem que, como Legion havia escolhido não matá-los quando teve a chance, não os perseguiria mais tarde, não estavam dispostos a arriscar sua reputação. Em vez disso, optaram pela atitude mais segura, afastar-se o mais rápido possível de Legion. O que eles não sabiam, no entanto, era que o próximo destino de Legion também era Bravos. Quando ele deixou Mir, o conselho do magistrado já havia decidido sobre o caso de Fenia. Ela foi considerada inocente, mas foi obrigada a indenizar o magistrado Pá pelo carregamento de armas perdido. Durante a reunião do conselho, um dos magistrados defendeu Fenia, usando registros de remessas anteriores para argumentar que sua velocidade de entrega havia sido razoável e que não houve atrasos desnecessários. O problema havia sido simplesmente azar, a remessa não havia chegado antes que o destinatário pretendido fosse eliminado. Seu único erro real foi tentar negociar mercadorias que não lhe pertenciam. No entanto, considerando que todos os magistrados naquela sala já haviam feito algo semelhante em algum momento, o julgamento do conselho foi brando. Ela só precisava reembolsar o custo das armas e oferecer uma parte dos seus lucros ao magistrado Pá para resolver a questão. Ao mesmo tempo, as conexões que seus ancestrais cultivaram ao longo de gerações se mostraram úteis. Diversas facções trabalharam nos bastidores para separar o caso de Fenia das disputas de poder mais amplas dentro do conselho, garantindo que ela não fosse arrastada para o conflito político. Para Fenia, esse foi o melhor resultado que ela poderia ter esperado. Embora tenha tido que abrir mão de parte de seus ganhos e pagar o custo total das armas, essas perdas foram insignificantes em comparação com seus ganhos totais. Após efetuar os pagamentos necessários, ela não reinvestiu imediatamente o restante dos fundos na formação de uma nova caravana comercial. Em vez disso, foi até a Guilda dos Mercadores Milagrosos, assumiu sua próxima tarefa de membro de alto nível e construiu sua nova caravana em torno dessa missão. Embora a própria Fenia tenha conseguido escapar da disputa de poder de Mir, o conflito só se intensificou. O que começara como um mero teste de força entre mercadores e nobres contra o governador armado de Mir logo evoluiu para uma guerra generalizada dentro do Conselho do Magistrado, alastrando-se e afetando comerciantes comuns e civis. À medida que o caos se desenrolava, algumas das peças que Legion havia colocado em Mir começaram a se mover. Seus agentes ocultos gradualmente expandiram sua influência, infiltrando-se em todos os cantos da cidade antes de permanecerem adormecidos, aguardando o momento em que Legion os convocaria para a ação. Após deixar Mir, Legion não se preocupou mais com os assuntos das terras disputadas. Ele já havia reunido informações suficientes sobre as 3 cidades livres da região e confirmou que aquele não era o momento certo para intervir. O conflito em curso envolvendo os Dothraki nas terras disputadas não o preocupava. Em vez disso, seu foco permaneceu em expandir a influência de Summeral por meio da Guilda dos Mercadores Milagrosos, aguardando até que a oportunidade certa se apresentasse. Sua atenção, no entanto, estava agora inteiramente voltada para a armadura do Cavaleiro Banido. Embora a inteligência sugerisse que a armadura tivesse acabado nas mãos do Senhor do Mar de Bravos, Legion tinha a sensação persistente de que sua jornada para Bravos poderia acabar vazia. Durante sua estadia em Mir, ele soube por Dahaks que um antigo magistrado de Mir comparecera a um dos leilões de tesouros do Senhor do Mar e alegara ter visto a armadura encantada. Segundo a descrição do magistrado, a armadura era adornada com uma quantidade extravagante de pedras preciosas, deslumbrantes mesmo na escuridão da noite. Se esse relato fosse verdadeiro, então a armadura encantada em Bravos provavelmente não era a que ele estava procurando. A armadura do Cavaleiro Banido, embora lindamente elaborada, nunca havia sido incrustada com pedras preciosas, nem poderia ser. Adicionar pedras preciosas perturbaria a estabilidade da magia rúnica do dragão que a infundia. Ainda assim, apesar de suas dúvidas, a armadura encantada do Senhor do Mar era a única pista que ele tinha. Fosse ela certa ou não, aquela jornada para Bravos era uma que ele tinha que fazer. Capítulo 214. Um encontro casual com o Mestre Esfinge. O nome Planícies pode parecer banal, mas combina perfeitamente com a geografia da região. Localizada a noroeste de Mir e a leste e sul de Pentos, a área é exatamente como o nome sugere, uma planície extensa que se estende até onde a vista alcança, sem nenhuma obstrução natural. Ao contrário das terras disputadas, onde várias cidades-estados competem constantemente pelo controle, as planícies sempre permaneceram sob o domínio de Pentos. Graças ao seu solo fértil e vastos campos abertos, as planícies se tornaram o principal centro agrícola das cidades livres. Mais de 70% dos grãos consumidos nas cidades livres são originários dessas terras. Entretanto, sua falta de defesas naturais, nada além de terreno plano e aberto, historicamente fez dela um alvo fácil para ataques Dothraki. O povo de Pentos, no entanto, tem sua própria maneira de pensar. Acredita que qualquer problema que possa ser resolvido com dinheiro não deve ser resolvido por meio da guerra. Então, em vez de buscar vingança após serem atacados ou investir em fortificações e um exército permanente, eles escolheram pagar os caos Dothraki, oferecendo-lhes tributos generosos em troca da paz. Em certo momento, eles até propuseram construir um grande palácio em Pentos para Khal Drogo, na esperança de ganhar seu favor. Por mais humilhante que essa abordagem pudesse parecer, ela se mostrou altamente eficaz.
Após anos pagando tributos e apaziguando os Dothraki, o número de invasões às planícies caiu significativamente. Alguns dos caos mais poderosos que aceitaram esses pagamentos até começaram a proteger a região, alertando outros clãs Dothraki para se manterem afastados, como se agora considerassem as planícies e pentos parte de seu próprio domínio. Por causa dessa relativa segurança, os comerciantes de Mir frequentemente evitavam as estradas valerianas bem pavimentadas, apesar de serem convenientes para carroças, e em vez disso faziam um desvio pelas planícies, viajando por suas estradas de terra mais acidentadas. Lord Orsten, logo à frente fica a estalagem do Pintacilgo, disse um dos líderes da caravana, apontando para a estrada. Descansaremos lá durante a noite e continuaremos pela manhã. Se tudo correr bem, chegaremos a Pentos à tarde. Ele falou enquanto olhava com uma mistura de reverência e desconforto para a carroça carregada atrás de Legion e para a longa caravana que o seguia. Uma fila ininterrupta de viajantes que se estendia até onde a vista alcançava. A carroça estava abarrotada de cabeças decepadas, cada uma cuidadosamente preservada por meio de tratamentos especiais para evitar a decomposição por pelo menos 10 dias. Mesmo assim, o odor insuportável da morte permanecia, criando um amplo espaço vazio ao redor da carroça. Ninguém ousava chegar muito perto. Não eram quaisquer cabeças. Todas pertenciam a um bandido notório, homens procurados em Pentos e outras cidades livres há anos. Os mais fracos já haviam sido caçados há muito tempo por caçadores de recompensas ou bandos de mercenários. Os que restaram, aqueles que Legion havia capturado, eram os mais perigosos de todos. Eram líderes de bandidos e senhores da guerra. Homens poderosos o suficiente para que nenhum caçador de recompensa solitário ou pequena equipe de mercenários pudesse lidar com eles. Durante anos, as cidades livres lutaram para lidar com esses criminosos. Chegaram até a contratar grandes companhias mercenárias, grupos como a Companhia Dourada e os Soprados pelo Vento para eliminá-los. Mas os resultados foram desastrosos. Os mercenários eram caros e os bandidos, sabendo que não conseguiriam vencer uma luta direta, simplesmente fugiam sempre que uma força maior se aproximava. Assim que os mercenários partiam, os bandidos retornavam aos seus esconderijos, retomando seus ataques como se nada tivesse acontecido. Alguns até sugeriram adotar a mesma abordagem que usaram com os Dothraki, pagar os bandidos. Mas a ideia foi rejeitada de imediato. Já era vergonhoso o suficiente subornar os Dothraki para obter proteção. Se tivessem que começar a pagar bandidos também, perderiam toda a sua influência nas negociações com outras cidades livres. Tentativas posteriores de combater os bandidos aumentando as patrulhas foram igualmente ineficazes. Talvez as autoridades tivessem simplesmente desistido, percebendo que os bandidos não estavam causando danos suficientes para realmente ameaçar suas riquezas. No final, trataram-nos como um incômodo inevitável, limitando-se a ajustar as recompensas de tempos em tempos para que mercenários e caçadores de recompensas os mantivessem sob pressão. Legion não havia planejado originalmente lidar com esses bandidos. Infelizmente para eles, eles eram cegos demais para reconhecer a morte quando a viam. Ao avistarem um guerreiro vestido com uma armadura dourada, eles o confundiram com uma presa fácil, um tolo rico pronto para ser capturado. Em vez disso, eles se viram diante do estranho. Quando chegou a esse ponto da jornada, a carroça atrás dele carregava mais de 100 cabeças decepadas. Cada uma pertencia a um criminoso procurado, com a cabeça prêmio em alguma cidade livre. Quanto aos que não estavam em nenhuma lista de recompensas, Legion nem se preocupou com eles. Foi só depois de coletar cabeças de bandidos para recompensas que Legion de repente percebeu algo. Em algum momento, uma parte de sua personalidade havia mudado. Não foi uma mudança drástica ou preocupante, mas sim um despertar inesperado da obsessão colecionadora que ele tinha em sua vida passada, quando costumava acumular itens em jogos. Essa tendência já havia surgido durante a Guerra dos Degraus, embora não tão pronunciada. Naquela época, ele simplesmente havia recuperado alguns navios piratas semi-destruídos para ver se ainda poderiam ser usados. Mas agora, após chegar ao continente de Essos, as coisas mudaram. Ao longo do caminho, ele começou a colecionar cavalos de guerra e itens que lhe chamavam a atenção, pouco se importando com riquezas reais, exatamente como seus antigos hábitos nos videogames. E agora, após encontrar bandidos, ele estava colhendo suas cabeças em busca de recompensas, empilhando-as em uma carroça para transporte. Tudo isso lhe pareceu profundamente absurdo. As recompensas para esses bandidos eram lamentáveis. Mais de 100 cabeças combinadas ainda não equivaliam ao valor do saque que ele havia descartado dos Dothraki nas terras disputadas. No entanto, por algum motivo, ele não conseguia se decidir a jogar as cabeças fora. A ideia de descartá-las parecia desperdiçar uma fortuna enorme. No final, ele perdeu a batalha contra seu impulso de colecionador e continuou arrastando a carroça de cabeças decepadas pela estrada. As ações de Legion naturalmente atraíram a atenção das caravanas que passavam. Vendo que ele havia lidado com tantos bandidos notórios que atormentavam as cidades livres por anos, os mercadores começaram a considerá-lo um cavaleiro formidável. Sua armadura em forma de leão apenas reforçava a imagem, pois lembrava as representações do leão da noite que muitos deles adoravam. Eles interpretaram isso como um sinal, um guerreiro enviado para protegê-los do banditismo. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu.
Sempre que bandidos apareciam, Legion cavalgava na frente e os abatia antes que pudessem ameaçar a caravana. Os mercadores nunca precisaram levantar um dedo. Depois de lidar com cada grupo de bandidos, Legion pedia aos mercadores que separassem os corpos, identificando quais tinham suas cabeças a prêmio. Os mercadores então cuidavam da preservação das cabeças decepadas, poupando-o do trabalho. Foi por isso que ele não se importou em liderar uma caravana tão grande, embora essa não fosse sua intenção original. À medida que mais e mais mercadores se juntavam ao grupo, a caravana aumentava de tamanho. Isso trazia vantagens e desvantagens. Por um lado, o tamanho do grupo dissuadia os bandidos de sequer considerarem um ataque. Por outro, isso significava menos oportunidades para Legion lidar com eles pessoalmente. A caravana viajou em ritmo lento, mas ainda conseguiu chegar à pousada do Pintacilgo antes do anoitecer. As faixas penduradas do lado de fora da estalagem deixavam claro que o estabelecimento pertencia a um magister de Pentos. Aliás, não apenas a estalagem. Todas as terras e propriedades ao redor também eram propriedade do magister. Em termos arquitetônicos, a pousada não era muito diferente das outras que Legion vira nas planícies. A única diferença real era o seu tamanho. Era grande o suficiente para acomodar toda a caravana que o seguia. Claro, isso não significava que todos teriam um quarto para passar a noite. A maioria dos membros da caravana teria que montar barracas nos campos abertos ao redor da pousada, passando a noite ao lado de seus cavalos e animais de carga. Legion, no entanto, não entrou na estalagem. Em vez disso, dirigiu-se a uma colina próxima, ou melhor, ao que parecia ser uma colina. Na verdade, não era uma colina natural, mas sim uma ruína enterrada. Desde o momento em que pôs os olhos na estalagem do Pintacilgo, reconheceu que ela fora construída sobre um sítio arqueológico. As estruturas originais já haviam ruído há muito tempo, mas as fundações de pedra permaneciam intactas. E mais importante, essas fundações eram feitas de pedra negra, o mesmo material da base da Torre Alta em Vila Velha. Ao estudar a disposição das fundações de pedra negra, Legion percebeu que elas já haviam sido parte de uma estrutura enorme. Parte de seu corpo principal ainda jazia sob a colina próxima. Foi por isso que ele escolheu acampar ali. Os mercadores e viajantes acharam a decisão de Legion intrigante, mas ninguém ousou questioná-lo. A essa altura, suas ações já haviam conquistado respeito, se não medo, suficiente para que soubessem que era melhor não bisbilhotar. Eles não apenas se abstiveram de perguntar por que ele havia escolhido dormir em uma colina deserta em vez de um quarto confortável, mas também colocaram guardas ao redor da área para impedir que alguém o perturbasse. Era impossível dizer quantos anos haviam se passado desde que aquele lugar fora abandonado. As ruínas estavam soterradas sob camadas de solo, com apenas algumas vigas e pilares sobreviventes despontando da terra. Legion examinou as esculturas nos pilares de pedra expostos. A partir dos desenhos intrincados, deduziu que a estrutura pertencera ao antigo Império de Giz. As esculturas exibiam inúmeros símbolos da arpia, um emblema exclusivo da civilização Giscari. Tais marcas eram colocadas apenas nas vigas de edifícios importantes, significando que a estrutura estava sob a proteção da arpia. Antes da ascensão de Valíria, o antigo Império de Giz governava grande parte do oeste de Essos, e seu povo adorava a arpia como sua protetora divina. Como todas as grandes civilizações do passado, os Giscari construíram inúmeros edifícios monumentais em seus domínios. As ruínas sob seus pés eram, sem dúvida, resquícios de uma dessas estruturas. Legion agachou-se e passou os dedos pela superfície de pedra. Os pilares apresentavam sinais inconfundíveis de terem sido queimados e derretidos pelo calor extremo. Não foi difícil deduzir o que havia acontecido. Este lugar foi destruído pelo fogo do dragão. Os senhores dragões de Valíria não teriam perdido tempo incendiando uma única estrutura isolada. Se dragões tivessem sido soltos nesta terra, então sob seus pés deve ter existido uma cidade Giscari inteira. Talvez, há muito tempo, esta cidade tenha sido a precursora de Pentos. Afaste-se. Quem lhe deu permissão para bloquear esta área? Esta terra pertence ao Lord Magister Plus. Quando Legion estava prestes a usar o poder das runas do dragão para explorar as ruínas enterradas sob a colina, na esperança de descobrir algo antigo e interessante, sua concentração foi quebrada pelo som de uma discussão abaixo. Pelo conteúdo da discussão, não era difícil inferir que ela vinha dos membros da caravana que cercavam a colina. Embora a intenção deles fosse impedir que alguém o perturbasse, a decisão fora inteiramente deles. Agora que havia causado problemas, Legion sentiu que ignorá-los completamente não seria a melhor opção. Então, ele desceu da colina e se aproximou da multidão reunida. No momento em que ele apareceu, os membros da caravana ficaram em silêncio, olhando para ele sem jeito. Enquanto isso, 7 ou 8 indivíduos vestidos com trajes acadêmicos olhavam para Legion, chocados. Sua presença imponente, trajando uma armadura completa com gravuras de leões, claramente os assustara. Legion examinou o grupo e disse com firmeza: "Só vou passar a noite na colina. Não pedi para vocês bloquearem. Não se intrometam, voltem para seus afazeres. Temos uma longa jornada pela frente amanhã." Com isso, ele ignorou o resto e retornou ao topo da colina. A essa altura, seu interesse em estudar as ruínas antigas havia diminuído. Em vez disso, pegou um pouco de lenha de sua carroça, empilhou-a em uma fogueira, acendeu-a e casualmente estendeu um cobertor de pele ao lado do fogo. Recostou-se na viga exposta das ruínas, preparando-se para a noite. Logo, as figuras eruditas que discutiam na base da colina também subiram cautelosamente.
Hesitaram ao ver Legion novamente com expressões que carregavam traços de medo, sem dúvida resultado do que quer que tivesse sido dito sobre ele lá embaixo. Ah, cabeças humanas. Um deles engasgou de horror ao notar a carroça cheia de cabeças decepadas. Vários dos indivíduos mais tímidos recuaram, alguns até mesmo caindo no chão de susto. No entanto, um homem idoso, com longos cabelos brancos e barba, trançada em duas mechas distintas e tingida nas pontas, permaneceu inabalável. Erguendo a mão, ele fez sinal para os companheiros não entrarem em pânico. Então caminhou calmamente até a carroça, examinando as cabeças decepadas sem o menor sinal de repulsa pelo fedor de decomposição. Pato sangrento Dark, cão selvagem longo, língua bifurcada calica. O velho parecia estranhamente familiarizado com elas. Enquanto examinava as cabeças, recitou sem esforço seus nomes, um por um. Depois de dar a volta na carroça, ele finalmente se aproximou da fogueira de Legion, e sem nenhuma formalidade, sentou-se ao lado dele. Sem contar as cabeças enterradas, só esta camada externa vale pelo menos 50 dragões dourados escolhidos, comentou ele com ar descontraído. Parece que vocês tiveram uma caçada bastante proveitosa. Legion não havia prestado muita atenção a esses estudiosos estrangeiros antes, mas agora observava o idoso com mais atenção. Seu olhar percorreu o traje do homem antes de se fixar no botão dourado em seu punho. O erudito dourado da Academia Esfinge. O velho seguiu o olhar de Legion até sua manga e riu. Este manto pertence a um amigo meu. Ainda não estou qualificado para usar insígnias douradas. Ele ergueu a mão, revelando uma corrente de prata em volta do pescoço e um emblema de prata pendurado nela. Sou apenas um mestre prateado. A Academia Esfinge fora fundada há mais de 200 anos por um magíster de Pentos que estudará na Cidadela. Ele buscava estabelecer uma instituição semelhante à Cidadela e até mesmo imitar a seu sistema, criando 3 níveis acadêmicos, eruditos dourados, mestres de prata e estudantes de ferro negro, espelhando os arquimestres, mestres e aprendizes da Cidadela. A visão era ambiciosa e, por um tempo, a Academia da Esfinge tornou-se o centro intelectual das cidades livres. No entanto, após a morte do magíster fundador, seu sucessor perdeu o interesse em estudos acadêmicos e parou de investir na academia, considerando-a um poço sem fundo. Outros magísteres igualmente indiferentes recusaram-se a assumir a responsabilidade, levando ao declínio da academia. Apesar disso, ao longo dos últimos 2 séculos, alguns comerciantes ricos de Pentos continuaram fazendo doações, permitindo que a academia persistisse na coleta e preservação de conhecimento. Legion conhecia a Academia da Esfinge porque vários de seus oficiais haviam treinado lá como mestres de prata. Comparados aos mestres da Cidadela, esses estudiosos de Pentos eram muito mais adaptáveis e habilidosos em negócios e comércio, uma especialidade que os tornava altamente úteis na governança. No entanto, o que realmente despertou o interesse de Legion na Academia da Esfinge foi algo que Malora mencionou certa vez. A academia abrigava uma extensa coleção de livros sobre as civilizações antigas e místicas de Essos. Embora sua quantidade não se comparasse à da Cidadela, sua profundidade de conhecimento era comparável. Em alguns casos, os registros da academia até superaram os da Cidadela, tornando-os uma fonte valiosa de conhecimento histórico inexplorado. Essa foi uma das principais razões pelas quais Legion viajou para Pentos, para visitar pessoalmente a Academia Esfinge. No entanto, para sua surpresa, ele encontrou seus estudiosos antes mesmo de chegar à cidade. Capítulo 215. A magia de sangue de Malora. Rio de Coor, o velho mestre se apresentou. Cavaleiro Leão Orsten, respondeu Legion. Rio perguntou curiosamente, você é um seguidor do Leão da Noite? Não, Legion balançou a cabeça. O velho mestre continuou. Você já esteve em Coor? Não, respondeu Legion simplesmente. Rio hesitou por um momento antes de dizer. Sua armadura ostenta as técnicas de forja de Coor, um artesanato magistral. Mesmo em Coor, apenas alguns poucos dominam essa habilidade, e aqueles que o fazem jamais teriam permissão para partir. Além disso, ele gesticulou em direção aos padrões vermelhos na armadura, supostamente criados por Malora usando a chamada magia negra. Sua armadura também incorpora magia de sangue. Se não me engano, o ferreiro que a forjou para você deve ser o mestre do culto de Coor. Você está enganado, respondeu Legion calmamente. Sou eu? O velho mestre pareceu confuso. Antes que Rio pudesse insistir mais, Legion perguntou. Já que você reconhece a magia de sangue na minha armadura, você sabe que tipo é? Posso dar uma olhada mais de perto? Perguntou o velho mestre. Sim, Legion assentiu. Rio se aproximou, usando a luz da fogueira para examinar cuidadosamente os padrões vermelho-sangue gravados na armadura. Após um longo momento, ele deu um passo para trás, com o rosto tomado pela dúvida. Quem trabalhou com essa magia de sangue a entende muito melhor do que eu, melhor do que qualquer mago de sangue que já conheci. Ela combinou perfeitamente glifos de sacrifício de diversas tradições de magia de sangue para criar algo inteiramente novo. Durante anos, os magos de sangue de Coor buscaram os segredos da magia de sangue ancestral, mas ela foi além disso, está criando uma nova magia de sangue, e o faz com perfeição. Se os magos de sangue de Coor vissem sua armadura, ficariam fora de si de excitação. O velho mestre ficou mais animado, seus elogios fluíam rapidamente enquanto ele se maravilhava com a magia do sangue tecida na armadura de Legion. Legion também ficou surpreso. Ele não esperava que os encantamentos de Malora fossem tão avançados. Ele sempre soube que Malora nunca cessava suas pesquisas sobre magia, mas tinha pouca noção de seu progresso.
Sabia apenas que as runas de dragão que lhe dera e a placa de sacrifício que recuperara além da muralha haviam impulsionado seus estudos significativamente. No entanto, não sabia até que ponto haviam avançado. Ele se lembrou de quando Malora lhe presenteou com a armadura do Cavaleiro Leão, explicando que ela havia imbuído de magia. Magia que representava o ápice de seus anos de pesquisa. Na época, ele não prestou muita atenção. Não viu nenhum traço de energia mágica na armadura, nem com seus próprios olhos, nem através da visão de Glory. Ele presumiu que os experimentos de Malora haviam falhado. Agora, parecia que ele estava errado. Ela tivera sucesso, pelo menos na forma, o suficiente para impressionar aquele erudito mestre de Coor. O velho mestre continuou. Não tenho certeza de quais efeitos essa magia de sangue produz, mas a julgar por alguns dos glifos, ela parece estar ligada às emoções. Emoções? Legion franziu a testa. Sim, emoções, disse Ryu sério. A magia de sangue é considerada o conhecimento proibido mais perigoso, ainda mais do que a necromancia, porque seu poder deriva da troca. Alguns feitiços exigem vida, outros saúde, ou até mesmo forças intangíveis como a sorte. Em suma, para obter poder, é preciso oferecer algo de igual valor, seja de si mesmo ou de outro. Independentemente da fonte, o processo é inerentemente incontrolável. Ele gesticulou para a armadura mais uma vez. Mas a sua é uma exceção. Embora meu conhecimento sobre magia de sangue seja limitado, posso dizer que a magia aqui foi controlada por seu conjurador. Este mestre foi capaz de direcionar a troca para um assunto específico, suas emoções. Minhas emoções? Legion hesitou, mas de repente se lembrou de sua crescente obsessão por colecionar. Desde que chegará ao continente de Essos, sua compulsão havia se intensificado significativamente, e durante esse tempo, ele estivera usando aquela mesma armadura. Não podia ser coincidência. Se fosse esse o caso, a pesquisa de Malora realmente havia dado certo. Mas essa magia era algo diferente, alguma outra forma de poder misterioso, não o tipo que ele ou os olhos de Glory podiam perceber. Talvez sua própria força fosse avassaladora, tornando os efeitos dessa magia de sangue imperceptíveis nele. Mas então outro pensamento o atingiu. Essa magia poderia funcionar com pessoas comuns. Ao contrário de suas runas de dragão, que seriam letais para qualquer um sem sua resiliência, essa magia poderia ser usada com segurança por outros. Um barulho próximo interrompeu seus pensamentos. Legion ergueu os olhos e viu os mestres e alunos da Academia Esfinge, agora recuperados do pânico inicial, cavando a terra com suas ferramentas. Legion virou-se para o velho mestre Ryu e perguntou: "Você está tentando escavar as ruínas do antigo Império de Giz abaixo de nós? Por que não cavar durante o dia? Você já sabe que essas ruínas pertencem ao antigo Império de Giz?" Mestre Ryu olhou para Legion surpreso. "É fácil dizer", disse Legion, apontando para uma viga atrás dele, onde um símbolo de arpia estava gravado. "Não, é muito mais difícil do que você pensa. Este símbolo é uma cifra, não um emblema de uso comum. Pessoas comuns não reconheceriam o que ele representa." Ryu balançou a cabeça. Os senhores dragões da cidade franca valeriana destruíram completamente o antigo Império de Giz. A maioria de seus registros foi perdida, com apenas alguns sobreviventes, alguns preservados no Templo das Graças em Meeren, outros levados por refugiados para a cidadela em Vila Velha. Ele parou por um momento, como se algo tivesse lhe ocorrido, então olhou para Legion e disse: "Você deve ser um mestre da cidadela, certo?" Não, Legion negou a suposição categoricamente. Mas Ryu não parecia convencido. Afinal, ele achava que Legion estava apenas fingindo. Quem esperaria que um homem vestido de cavaleiro fosse um mestre da cidadela? Ele também presumiu que Legion pudesse estar em alguma missão especial em Essos e precisasse disfarçar sua identidade. Em vez de insistir no assunto, Ryu mudou de assunto. "Escolhemos cavar à noite para evitar as patrulhas do Magister Plus. Ninguém quer ver suas terras crivadas de buracos." Legion hesitou por um momento antes de perguntar: "Então você não tem permissão do Magistrado Plus para cavar aqui?" "Então, antes." Ryu deu de ombros com um sorriso malicioso e disse: "Antes eu estava apenas afirmando que esta terra pertence ao Magister Plus. Nunca aleguei ter a permissão dele." Legion não conseguiu conter o riso. Os mestres da Academia Esfinge o lembravam de seus próprios subordinados, pragmáticos, adaptáveis e livres de regras rígidas. Ele considerou a possibilidade de estabelecer uma academia semelhante dentro de seu próprio domínio, uma que pudesse cultivar os talentos de que seu território em expansão necessitava. À medida que suas terras cresciam, também crescia a demanda por indivíduos capazes. Embora ele tivesse solicitado repetidamente mestres e até aprendizes da cidadela, e embora eles tivessem enviado vários estudiosos para Sumeral, a demanda ainda estava longe de ser suficiente. No entanto, cultivar talentos exigia tempo, e tempo era um luxo que ele não tinha. Mesmo que ele estabelecesse uma academia agora, levaria anos até que ela produzisse indivíduos capazes. No entanto, o velho mestre anterior inadvertidamente forneceu uma solução. Em vez de construir algo do zero, por que não trazer a Academia Esfinge de Pentos para Sumeral? Se a própria instituição se mudasse, seus acadêmicos e alunos também se mudariam, integrando-os efetivamente ao seu domínio. Com esse pensamento em mente, Legion decidiu criar um vínculo. Fingindo preocupação, disse: "Se vocês continuarem cavando em segredo assim, quanto tempo levará para escavar completamente as ruínas? Vocês podem não ver nenhum problema agora, mas se continuarem expandindo o sítio, as patrulhas diurnas acabarão percebendo. Quando isso acontecer, todos os seus esforços serão em vão." Mestre Ryu franziu a testa.
Ele já havia considerado o problema antes de vir para cá, mas não conseguirá encontrar uma solução. Ele se encontrara com o Magister Plus 5 ou 6 vezes, e em todas elas fora rejeitado. Se não tomasse as rédeas da situação, talvez nunca descobrisse o que jazia enterrado sob aquelas ruínas. Eu vou te ajudar, disse Legion enquanto se levantava e caminhava em direção ao local da escavação. Rio estava cético. Uma pessoa a mais não aceleraria significativamente o processo, mas ajuda era ajuda. No entanto, para sua surpresa, o entusiasmado Cavaleiro Leão não pegou uma ferramenta nem começou a cavar. Em vez disso, passou pelo local da escavação e desceu a colina. Não demorou muito para que Legion retornasse, liderando um grande grupo de mercenários. Sem dizer uma palavra, ele apontou primeiro para a carroça cheia de cabeças decepadas de bandidos e depois para o local da escavação. Imediatamente os mercenários pegaram ferramentas e começaram a cavar. Aqueles sem ferramentas simplesmente as arrancaram dos mestres, e alguns, sem nenhum equipamento, recorreram às próprias armas para cavar a terra. Este é o poder da riqueza, disse Legion enquanto voltava para se sentar perto da fogueira. Mestre Rio olhou para ele surpreso antes de perguntar novamente. Você realmente não é um seguidor do Leão da Noite? Não, respondeu Legion exatamente como antes. Com a chegada dos mercenários, a escavação progrediu muito mais rápido. Os mestres e alunos da Academia da Esfinge passaram de trabalhadores a supervisores, organizando os locais de escavação e coletando quaisquer pequenos artefatos que surgissem. A colina em si não era muito grande, e o solo que cobria as ruínas não era particularmente profundo. À meia-noite, metade da colina já havia sido escavada, revelando parte das ruínas soterradas do antigo Império de Giz. No entanto, quando o Mestre Rio viu o que havia sido descoberto, uma expressão de inevitável decepção cruzou seu rosto. Ele fez um sinal para que a escavação parasse. O motivo era simples. Não havia mais nada de valor para ser descoberto. Os senhores dragões valerianos foram meticulosos ao destruir o local, queimando tão completamente que até a pedra derreteu e virou magma. Apenas alguns pilares de pedra negra, outrora usados para decoração, sobreviveram. Não havia sentido em cavar mais. Rio então ordenou que seus homens carregassem os pilares restantes nas carroças que ele havia preparado. Como a escavação havia ocorrido muito mais tranquilamente do que o esperado, ele não tinha carroças suficientes para transportar tudo. Como resultado, teve que contratar carroças adicionais para transportar os pilares de volta à Academia da Esfinge durante a noite. Antes de partir, Mestre Rio fez um convite a Legion. Lord Orstein, quando chegar a Pentos, venha me encontrar na Academia da Esfinge. Acredito que o arquimestre ficaria muito interessado em conhecê-lo. Legion, que já havia planejado visitar a Academia Esfinge de qualquer maneira, naturalmente aceitou o convite. Depois que os mestres e os alunos partiram, Legion ordenou que as cabeças decepadas nas carroças fossem distribuídas entre os mercenários como pagamento pelo trabalho deles na escavação das ruínas. Na manhã seguinte, quando a patrulha chegou à pousada e viu a colina semi-escavada, ficaram atordoados. Alguns até esfregaram os olhos para se certificar de que não estavam vendo nada. Assim que souberam do ocorrido e tentaram rastrear os mercenários responsáveis, rapidamente perceberam que não se tratava apenas de um punhado de homens. Não estavam lidando com uma dúzia ou mesmo 20, mas centenas. E cada um deles tinha uma cabeça decepada pendurada no cinto. Os patrulheiros mais atentos reconheceram que aquelas eram as cabeças de bandidos infames das listas de recompensas. Percebendo o erro, os patrulheiros, sabiamente, decidiram não confrontar os mercenários. Em vez disso, agiram como se não tivessem visto nada e simplesmente continuaram sua rota habitual de patrulha. A essa altura, Legion estava perto o suficiente de Pentos para que a área fosse patrulhada regularmente. A segurança não era mais uma grande preocupação. Ao amanhecer, antes que o sol nascesse completamente, ele partiu sozinho, deixando a caravana para trás. Viajando sozinho, ele se moveu rapidamente. Quando o sol já estava completamente acima do horizonte, ele já havia chegado aos arredores de Pentos. Seu plano original era encontrar um local isolado para trocar de armadura e, como havia feito em Mir, disfarçar-se de mercenário comum antes de entrar na cidade. No entanto, antes que pudesse encontrar um local adequado, um grupo de cavalaria se aproximou da direção de Pentos. Assim que o avistaram, aceleraram o passo. Ao ver isso, Legion avaliou imediatamente a situação. A unidade de cavalaria estava claramente vindo em sua direção. Ele não fez nenhum movimento para evitá-los. Em vez disso, calmamente pegou a lança pendurada na sela, removeu a bainha e se preparou para lidar com eles, se necessário. No entanto, à medida que os cavaleiros se aproximavam, eles diminuíram a velocidade abruptamente. Em vez de sacar as armas, ergueram as mãos em um gesto que demonstrava que não pretendiam causar dano. O cavaleiro líder se aproximou e, com comportamento respeitoso, perguntou: "Você é o cavaleiro leão Lord Orstein?" Legion assentiu levemente. "Quem é você?" O cavaleiro respondeu rapidamente: "Servimos ao mestre Ilírio. Ele nos ordenou que os escoltássemos até sua propriedade." Legion não ficou surpreso por Ilírio ter descoberto sua identidade. O que o surpreendeu foi a rapidez com que Ilírio identificou sua localização exata. Após um breve momento de reflexão, Legion assentiu: "Mostre o caminho." Em vez de entrar na cidade, o grupo cavalgou ao longo das muralhas externas de Pentos, seguindo uma rota sinuosa em direção aos arredores. Por fim, chegaram a uma propriedade rural situada numa encosta costeira. Sem hesitar, entraram em uma das grandes propriedades à beira-mar.
Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.